Oi pessoal, boa tarde. Pablo Costa aqui do Portal Insights. Seja muito bem-vindo. Hoje o Portal e o Insights da semana vai fazer uma avaliação daquilo que mais importante aconteceu nos últimos dias com um enfoque bem específico. O que nós temos feito para estarmos preparados para essas pinceladas de transição que a gente tem acompanhado no mundo e no Brasil. Quais são as últimas coisas que a gente tem visto no país e que nos deixam atentos e às vezes preocupados? Como é que a gente pode contribuir com tudo isso? Olha, com tanta coisa acontecendo no setor de energia no mundo, com tantos interesses sendo discutidos, acho que o mais importante agora é que a gente não perca a linha e que a gente consiga, junto com uma avaliação criteriosa e com a capacidade que a gente tem de fazer crítica e discernimento, que a gente possa entender qual é o nosso papel nesse quebra-cabeça. Preparados? Então não perde tempo não, toca o sininho, assina o canal, seja muito bem-vindo. Você está no Portal Insights, meu nome é Pablo Costa e estes são os Insights da semana. Pois é, gente. Vocês sabem que, com o tempo, algumas palavras passam a cada vez a fazer mais parte do nosso cotidiano. Não muito recentemente, alguns anos atrás, a gente começou a falar de o quê? Sustentabilidade, energias renováveis, política verde, Green New Deal e tantas outras iniciativas que têm um objetivo só: buscar a sustentabilidade, sobretudo naquilo que a gente consome e em como que a nossa matriz energética funciona e buscar maneiras novas de agredir menos o meio ambiente e construir políticas, vamos colocar dessa maneira, mais uma vez, voltando à palavra, sustentáveis, de forma que a gente possa construir um futuro que seja também balizado nessa nova tendência que o mundo hoje abraça. Pois é, se a gente fizer um pequeno exercício e compreender como é que esse ano de 2020 tem sido disruptivo, a gente acaba sendo repetitivo. E repetitivo sobre que ótica? Repetitivo porque a gente começa a compreender que talvez a pandemia do Covid tenha acelerado algumas discussões que estavam em pauta ou passaram a estar em pauta de organizações, governos, entidades não governamentais e do mundo como um todo. Pesquisas indicam que boa parte da geração mais nova já tende a se preocupar com bandeiras mais, let's say, mais verdes sob o ponto de vista de menos agressíveis ao meio ambiente. O que não se pode negar é que na construção de qualquer realidade nova, a gente precisa partir de um ponto comum. Um ponto comum é o que a gente enxerga daqui a 20, 30 anos. E como é que a gente constrói hoje as condições para que a gente chegue lá, todos nós juntos, uma população que deve crescer mundialmente de maneira gradual entre 2040 e 50, quando ela entra num platô. Isso é importante a gente falar, porque a demanda populacional e a demografia populacional que deve se transferir em grande parte do oeste para o leste, influencia também nas tendências de consumo e na maneira como a gente encara essas forças de poder. Mas por que eu estou começando a partir desse ponto para falar de sustentabilidade? Porque, especificamente essa semana, ela foi marcada com muitas coisas, mas a mais importante, quinta-feira, dia 10, onde a BP anunciou um investimento pesado de mais de quase 900 milhões de pounds, junto à iniciativa da Equinor, de adquirir 2 projetos na América de energia renovável, mostrando uma transição bastante aguda. Vocês devem lembrar que, desde que assumiu o posto, o Bernard Looney, CEO da BP, tem dito que a BP deixaria de ter um papel mais linkado aos seus resultados das energias fósseis
e gradualmente faria a sua transição para uma empresa de energia mais renovável. O Armando Cavanha recentemente fez um vídeo onde ele comentou o seguinte, ele comentou que gradualmente a gente tem observado que as grandes oil majors, na verdade, estão se tornando agora energy majors. E faz todo sentido o comentário. Faz todo sentido porque cada vez mais as empresas vão transferir os seus assets, seus portfólios de projeto ou de desenvolvimento de P&D para energias renováveis ou tecnologias menos agressivas ao meio ambiente. O que é muito louvável, gente. Então, a BP sinalizou, inclusive a gente teve a oportunidade de fazer um post sobre isso, dá uma olhadinha lá no portal, vocês vão gostar, que irá fazendo história. E a história se constrói exatamente com ações concretas, como tem feito a BP e junto com a Equinor. Mas não é somente isso. Se você olhar para o Brasil, você há de se questionar como é que um país que, segundo estudos, se não é o primeiro, é um dos primeiros em maior biodiversidade no mundo, com enormes capacidades hídricas e também enormes capacidades de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, não tem uma política definida para isso. Um dos exemplos claros, se você lembrar do investimento em energia nuclear, que ainda é um desenvolvimento bastante usado hoje, acho que quase 53 países têm desenvolvimentos na área nuclear para a questão de energia, o Brasil tem um projeto que começou em 1984 no regime militar, que é um projeto de Angra, inacabado até hoje, consumindo mais ou menos 10 milhões de dólares por ano do orçamento da União, sem ter um pragmatismo e uma data final para acontecer. Esse é um dos muitos desperdícios que a gente vê no Brasil de ações inacabadas que tinham o primeiro objetivo de aumentar a diversidade da matriz energética e, no entanto, são projetos inacabados e são projetos que ainda dependem de uma noção muito clara de como é que o governo enxerga esse movimento e para onde a gente está indo. E aí que está a parte que eu me pego, gente. Para onde que a gente está indo? E aí eu quero elencar uma outra coisa. Porque se a gente for na mídia hoje, a gente vai encontrar outras iniciativas, tanto de operadoras, como eu comentei, hoje Energy Majors, quanto empresas do segundo nível, empresas de engenharia, elas têm cada vez mais procurado manter o seu portfólio de pedidos e de projetos elencados com iniciativas renováveis. 3 exemplos claros de empresas conhecidas. A Aker, que tem desenvolvido projetos de energia renovável, se não me engano hoje a Aker tem mais ou menos quase 90 projetos de estudos, tendo os quais 20 são para tecnologias renováveis. A Tecnip FMC, que tem se prontificado com metas operacionais de baixo carbono, com menos emissão de gases nocivos à camada de ozônio, também em linha de manter nos seus reportes trimestrais para os seus acionistas, dizendo que a empresa entende a sua responsabilidade no meio de contribuir com menos emissões. E a Subsea 7, que também tem investimento pesado, se não me engano, esse ano ela tem algo como um portfólio de projetos que bate os 7 bilhões de dólares, sendo que 1,7 são exatamente iniciativas de energia, em especial energia eólica. Então, para onde você olha, você vê iniciativas privadas olhando 2 coisas. E aí, sininho para a gente entender como é que as coisas funcionam. Existe aquilo, gente, que é para inglês ver. Então, nos relatórios dos acionistas que mostram um comprometimento com a parte sustentável. E tem a outra que são os resultados. A gente nunca pode deixar de tentar pensar que as empresas, qualquer organização, vai tentar sempre equilibrar as 2 coisas. Mas, Pablo, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais o incentivo em exploração e energia fóssil vai terminar? Gente, não. Pensem o seguinte, a indústria como ela está hoje estruturada, ela vai servir como um ladder, como uma escada para um nível onde a gente quer chegar. É importante que nós, como profissionais, no meu caso, particularmente, que trabalha há mais de 20 anos na indústria, uma indústria focada em energia fóssil, eu tendo a compreender que o meu papel, o papel da indústria, é a gente trilhar um caminho para a gente chegar em uma situação de mais sustentabilidade. E nesse meio do caminho, a indústria tem uma responsabilidade, eu diria,
um ownership, é ter as condições de realizar as atividades com o maior nível de segurança e responsabilidade ambiental possível. Eu sei que nem tudo é preto no branco. E eu sei também que existem empresas que não fazem seu papel. Mas a gente nunca pode generalizar absolutamente nada. A indústria do óleo e gás, ela tem uma responsabilidade de se transformar numa indústria de energia na medida que ela faz um equilíbrio ponderável sobre onde vão os investimentos e como se vai a capacitação dos seus profissionais. E aí vem o terceiro ponto do insight de hoje, gente. Qual é a responsabilidade do profissional no setor de energia hoje? Enorme. Não somente no ponto de capacitação. E aí vem uma primeira crítica. O governo precisa participar disso. Não adianta a gente colocar a responsabilidade somente dos desenvolvimentos que a gente espera no país à iniciativa privada ou à iniciativa individual de cada profissional de se capacitar. Alguns têm, infelizmente, a grande minoria tem. A grande maioria precisa de ajuda. E aí vem um pilar fundamental. E eu falo isso com consciência, dizer que o nosso canal não é um canal político, mas é a noção de que a participação do Estado em entender que a política energética é uma política de Estado e junto com essa política de Estado, as responsabilidades em nortear para onde a gente quer chegar, algo fundamental. A gente tem falado muito de competitividade no setor, mas o que é a competitividade se não a noção clara de que o investimento que você faz pontualmente numa região vai lhe dar retorno? E em contraposto, quando a gente aceita o investimento em troca de alguma coisa, porque sempre há alguma coisa a se colocar em troca para que o investimento venha, a gente tem clareza da onde que a gente precisa investir energia para transformar não somente a indústria, mas principalmente para gerar os benefícios que a gente tanto espera? Eu tenho os meus palpites. Eu acho que começa pela educação. Mas para estender a discussão aqui, a crítica que eu faço é: qual é a política de Estado energética do Brasil para os próximos 20 anos? Se eu fizesse um fast forward agora, e eu tivesse daqui em 2040, em setembro de 2040, que país que eu espero ver? Gente, esse tipo de provocação, ela não pode ser feita somente pela internet. E eu me responsabilizo por isso, porque é algo que eu tenho que puxar na minha empresa, como gerente de negócios. Olhar em sustentabilidade, pensar no futuro, não pode ser um olhar turvo daqui a uma semana, mas tem que ser um olhar a longo prazo. Um olhar que junte a responsabilidade em manter a empresa economicamente viável e entender que tipo de setor a gente vai encontrar nas próximas 2 décadas. E essa é uma avaliação que precisa ser colocada em pauta. Um último ponto. Obviamente, o momento do setor de energia, ele é, no mínimo, único. Onde a gente tem os commodities com variação para baixo, mais 2 semanas o valor do barril tem se oscilado. As expectativas de crescimento do valor do barril não dependem somente de demanda e procura, como a gente já comentou aqui. Então elas devem se modificar na medida que grandes produtores possam fazer o controle, como é o caso da OPEC, mas não somente isso. A gente depende do consumo, da onde o consumo deve vir, seguramente da Ásia, pelas mesmas questões demográficas que a gente comentou no início do vídeo. Vocês entendem? As coisas estão conectadas. À medida que a gente constrói uma relação contínua, é de compreender como é que a gente estrutura o nosso país, o nosso setor, agora já falando da parte local, para atrair a melhor qualidade de investimentos possíveis. Repito, qualidade de investimento é diferente de quantidade de investimento. Nós queremos as duas coisas, mas o foco em qualidade, que é um plano claro como é que esse investimento vai vir no Brasil, é importante. Um exemplo claro disso, a gente pensa na Petrobras agora por um minuto. Petrobras que tem insistido com uma pauta muito clara de focar esforços no pré-sal, por razões óbvias, e se desvinculando de refinarias, de outros artes como a BR Distribuidora, e também mais recentemente como os campos onshore e os campos também de shallow water. O que tem acontecido? Além da procura grande para os campos onshore, que estão sendo quase 100 consumidos por empresas locais, desenvolvendo também outras operadoras de menor porte, a gente tem observado também um crescimento grande de investimentos de operadoras externas para os campos de shallow water,
como por exemplo a Carum, a Perenco, a Trident Energy e a BE Energy também da Noruega. Então você vê que o movimento que a Petrobras está fazendo para trazer investimento, mas por que os investimentos estão vindo? Porque eles sentem segurança. Por que eles não são maiores? Porque a gente ainda tem um grande ato em imaginar como é que o país se move de mandato a mandato. E aí vem outro aspecto, que é a questão do equilíbrio político. Mas olha, gente, mesmo tendo um sistema presidencial que vai trocar o governo de 4 em 4 anos, eu ressalto, a receita do bolo é a mensagem que a gente passa para o mundo sobre dois aspectos: sustentabilidade a longo prazo e um pensamento verde. E um pensamento verde não é da escutar aos interesses de outros países com respeito a áreas importantes como a gente tem na Amazônia ou no Pantanal, mas ter a responsabilidade de passar uma mensagem clara lá para fora, de que a gente sabe cuidar dos nossos recursos naturais. Isso é fácil de fazer, basta só equilibrar a mensagem. Esse é o meu recado para o ministro Bento Albuquerque, para o ministro do meio ambiente, para o próprio presidente Bolsonaro nesse sentido. Olhar com carinho não é olhar as críticas. Eu tenho outras críticas com o governo, mas pensar em sustentabilidade a longo prazo. Então, gente, de maneira geral, eu queria destacar isso essa semana. Foi exacerbado o meu pensamento depois que eu vi essa iniciativa da BP, e eu fiquei pensando por que a BP tomou essa decisão. Ela tomou porque ela precisava nortear. Ela sabe claramente que tipo de empresa ela vai querer ser daqui a 20 anos. Está na hora da gente forçar o nosso governo, começando por nós mesmos, imaginar que tipo de profissional você quer ser daqui a 20 anos. Que tipo de país você espera? Parafraseando Kennedy no famoso discurso, às vezes não é o que o seu país pode fazer por você, mas é o que você pode fazer junto com o seu país em prol de todos. Esse foi o Insight da semana de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários, deixem aqui os seus likes ou dislikes. Vem participar da gente desse papo sempre intrigante. Espero ter provocado vocês um pouco hoje a passar esse tempo com a gente. Muito obrigado por me deixar entrar aqui na sua casa, onde você esteja. Poxa, meus contatos estão no nosso site. Se quiser entrar em contato comigo, vai lá. Portal Insights, Pablo Costa. Muito obrigado por sua atenção, gente. Um forte abraço. Tenha uma semana abençoada. Até a semana que vem, tá certo? Um forte abraço. Se cuidem.